Já saiu daquela reunião pensando, perdi uma hora da minha vida? Muitas vezes as revisões trimestrais, ou como eu chamo Quarterly Business Review, e vocês vão ouvir muito esse termo aqui como QBR, viram exatamente isso. A galera vai com um bando de slides, planilha que ninguém vai ler depois e nenhuma decisão é feita. Mas a verdade é, não precisa ser assim. E hoje eu vou te mostrar como transformar um QBR em um momento de decisão estratégica e não mais um rito burocrático. O erro mais comum é achar que um QBR é um show de slides. A equipe vai, apresenta, o patrocinador acena com a cabeça e nada é resolvido. Por mais que seja legal a exposição, a gente precisa de resultado, porque senão a gente sai da reunião com os projetos continuando atrasados, os riscos ignorados e o time sem saber o que fazer com o problema que tem em mãos. Essa reunião ela tem que ser voltada à decisão e isso você vai fazer ajustando o processo que leva a esse resultado. Então, Kátia, o que um QBR deveria ser? É um espaço para a liderança e os times se encontrarem para entender e responder perguntas como: quais projetos precisam de suporte extra, quais recursos deveriam ser alocados e quais riscos exigem ação imediata. Mas e na prática, como fazer isso? Essa é sempre a dúvida, não é mesmo? Então vamos dividir ele em 4 etapas. A primeira vai ser a preparação. Na preparação, você precisa fazer a coleta de dados claros. Eu gosto particularmente de utilizar KPIs e milestones, com milestones sendo os grandes entregáveis daquele projeto, programa, produto, você prefere como chamar. Se você não definir um indicador e entregáveis desde o início do projeto, você não vai ter como medir depois. Ah, mas o projeto já está em andamento. Define para que você possa medir. Se você não tem o antes, você não tem o depois. Preparação não é na véspera, é estrutural. Agora a gente vai para a próxima fase que eu gosto de chamar de análise. Na análise é onde você realmente vai ter todos os seus dados para entender o que está acontecendo e justificar o que está acontecendo num projeto. Então, por exemplo, você já tem os milestones e KPIs, e você vai acompanhar se eles estão sendo entregues e se as metas estão sendo atingidas. Mas por que uma coisa está ou não está acontecendo dentro desse cenário? Você talvez não tenha essa profundidade só de acompanhar as datas de entrega e os números de metas. Sugestão minha e que eu pessoalmente gosto muito de fazer. Primeira coisa, um status por cor. Pedir para que as pessoas autodeclarem ou criar alguma regra considerando o nível de entrega para que o status de cor seja definido e seja visualmente fácil de se ler. Segunda coisa, um resumo mensal, trimestral, depois a gente vai falar de frequência, mas o que você preferir, entendendo o que foi feito e o que pode ser feito no próximo mês, que nem falei, frequência vai ser definida por você. E finalmente, uma coisa que considero essencial, e aqui não é gosto, aqui é realmente, vou falar, faça, independente do que você acha ou não, mapeamento de riscos. E já volto nesse assunto. Quando você tem esses dados, você começa a gerar insights a partir deles. Mas, Kátia, eu não tenho software para poder fazer a coleta de dados. Não tem problema. Você pode usar software, claro que isso vai facilitar a sua vida. Seja um Asana, um Monday.com, um Airtable, um Smartsheet. Mas se você usar o Excel e treinar as pessoas em como preencher direito, você consegue fazer uma base. O software, ele é um facilitador para essa tarefa. Você conseguindo ter uma base em que tem todas as informações e elas são filtráveis, acredita em mim, você vai conseguir gerar insight. E isso faz com que o QBR deixe de ser um momento de descoberta de surpresa para um momento que você está realmente evoluindo algo que está sendo monitorado. A terceira fase é a decisão. É aquela que todo mundo quer saber e que todo mundo ama. Na decisão, lembra que eu comentei que eu ia voltar nos riscos? É aqui que eles vão ser muito importantes. Toda vez que você tem uma decisão que você quer que seja tomada por uma liderança, você não pode vir e falar, eu preciso de ajuda com isso. Porque é uma pergunta aberta. Em pergunta aberta, você está dando possibilidades. Você quer encaminhar a sua liderança para a decisão que você acredita que precisa ser feita. Minha sugestão pessoal, já vi várias pessoas fazerem de outras maneiras, mas que deu muito certo ao longo da minha carreira.
foi sempre exigir que seja um risco ou uma ajuda, venha acompanhado de 2 alternativas ao menos. Então, eu preciso de ajuda com isso. Não é simplesmente eu preciso de ajuda com isso, eu preciso de ajuda com isso e as opções para que você escolha são A ou B. E essas são as implicações de cada uma delas. Qual será a sua decisão? Se você guia a conversa para esse caminho, fica impossível da liderança ter que ter um tempinho, pensar depois ou ficar te enrolando. Dessa maneira você está realmente navegando o seu líder para a decisão que você precisa. Que liderança vai agir e é aqui que você vai poder escolher o que vai mudar. Se vai ser os recursos, se você vai ter prioridades, mudança de escopo, o que você vai querer acabar adaptando dentro desse portfólio para que as coisas comecem a andar. E finalmente, esse ciclo de decisão, ele só fecha no momento que você tem a decisão registrada. Então, até você ter a decisão registrada e acordada entre os membros dessa reunião, você não terminou o assunto. Aqui já emenda na 4ª e última etapa, que é o follow-up. Você registrou qual foi a decisão, agora você precisa entender se a decisão está sendo implementada ou não. Lembre que todas as decisões elas têm que ter uma data para ser executada, senão você não tem como seguir. O follow-up garante que no próximo QBR a gente não vai estar discutindo a mesma pendência. A ideia é, tivemos o QBR, resolvemos o problema, vamos para o próximo problema no próximo QBR. Aplicando esse ciclo, o QBR de uma hora para outra começa a destravar semanas de execução. Agora eu vou para um exemplo real, sem citar nomes, porque vocês sabem que eu não posso. Mas em um dos ciclos de QBRs que eu conduzi, a gente percebeu que 20% dos projetos estavam consumindo 80% do orçamento, mas não necessariamente entregando o resultado que deveria. É uma tristeza quando isso acontece. Mas ao invés de registrar o atraso da não entrega, a gente usou o QBR para realmente encerrar ou redirecionar parte desses projetos. Seja alterando um pouco do escopo, mas mantendo o benefício final. Nos próximos vídeos a gente vai falar muito de benefício, então se liga nessa. Mantendo o benefício final do projeto, mesmo com a alteração de escopo, entendendo que a gente tem que mover times, entendendo que a gente tem que talvez aplicar recursos em lugares diferentes. E aí, isso nos deu um resultado de liberar recurso para que tirássemos desses projetos que não estavam funcionando para projetos que realmente iam trazer os resultados que a gente estava querendo e desejando naquele ano. Para encerrar aqui a nossa conversa, vamos falar sobre qual a frequência ideal para o seu QBR. Como o nome sugere, Quarterly Business Review, ou em português, revisão trimestral de negócio, eu realmente acredito que trimestralmente é a melhor frequência, porque dá tempo de que algo seja executado antes de você decidir mudar a direção do barco de novo. Então, para não ficar uma coisa frenética, todo mundo replanejando a todo momento, é uma coisa que realmente acredito que funcione melhor. Isso não quer dizer que você não tem nenhum ponto de contato com os seus líderes nesse meio tempo. Você pode ter um pequeno update mensal ou pedir para que a gestão de risco esteja sempre atualizada para que em algum momento você leve isso para a liderança mesmo fora do Quarterly Business Review. E o que importa é que seja lá qual a frequência que eu escolher, funciona para sua realidade. Talvez você precise começar com uma frequência mensal e depois possa passar para uma frequência trimestral ou até mesmo semestral. Vai depender também muito do tipo de negócio em que você está inserido. Essa é uma reflexão que eu aconselho que você tenha ou com o seu time ou com algum líder do seu negócio para entender essa sensibilidade mesmo. Então, a próxima vez que você for para um QBR, lembre-se e lembre seus colegas também. Isso não é um evento social corporativo. É um momento de decidir e ajustar a estratégia e o rumo do negócio. E se você curtiu, deixa seu like aqui e compartilha com aquele amigo que ama uma reunião sem fim. Até a próxima!